Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso seminário de dons espirituais. Amém? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui para a gente iniciarmos essa aula de hoje. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. A aula vai estar gravada. Quem não participou ao vivo vai ter a oportunidade de participar depois. Amém? Irmãos, na aula passada, nós falamos sobre curas, né? Nós falamos sobre a importância de ministrar cura, a importância de impor as mãos para que os milagres aconteçam. Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo de Deus, tá? Nós vamos fazer aqui uma oração e para iniciar logo essa aula, tá certo? Seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a tua vida no poderoso nome de Jesus. Espero que você aprenda com essa aula de hoje. Vai ser extraordinária e vai ser muito enriquecedora. Vai enriquecer o nosso conhecimento para que nós possamos operar nos dons do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Senhor Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós entramos na Tua presença. Nós já estamos na Sua presença, melhor dizendo. Te glorificamos e te adoramos por tudo que Tu és. Querido Espírito Santo, toma o primeiro lugar nessa noite. Abençoa essa aula, que haja sabedoria, que haja discernimento para cada um de nós, Senhor. Nós possamos aprender, crescermos na graça e no conhecimento. Abençoa cada aluno em nome de Jesus. Irmãos, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, fala assim: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, dei de graça. Tá? Foi o fechamento da aula passada. Aqui nós aprendemos, na aula passada, vou dar só uma pincelada rápida aqui, que a cura vem da autoridade dado por Jesus. Eu só posso curar se eu usar a autoridade, tá? Então, a cura vem da autoridade dada por Jesus. Quem entendeu isso aqui? Todos podem curar, ou seja, você pode curar através da autoridade dada por Jesus. De onde veio essa autoridade? A autoridade veio do sangue do Senhor Jesus Cristo, que levou aos enfermos, que levou às doenças, o espírito de morte na cruz do Calvário. Ele levou sobre si, ele se fez anátema, ele se fez maldito para nos dar essa autoridade. O próprio Jesus, ele carregou todo esse fardo e levou todas as doenças, as enfermidades, o espírito de morte para o quinto dos infernos. Essa é a palavra certa, tá? Então, uma vez que Jesus morre na cruz, morte de cruz, o seu sangue é derramado e Jesus dá a mesma autoridade, porque Jesus tem autoridade na terra, no céu e embaixo da terra. E ele fala: a autoridade que eu tenho, eu vos dou. A autoridade que Jesus tem, ele entregou para os seus filhos. Então, a cura vem da autoridade dada por Jesus. Nós falamos isso na aula passada. Todos podem curar. Nós falamos isso. Faz parte dos sinais descritos em Marcos, capítulo 16, que os sinais devem sempre endossar a palavra pregada.
uma vez que foi nos dada essa autoridade pela palavra de Deus, você tem que exercer essa autoridade. Por isso que Mateus 10:8 fala: cure enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, ministrem, curem de graça, tá? Então, fechamos aqui a aula passada, fizemos aqui apenas demos uma pincelada, e agora vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, para você entender melhor. O próprio Jesus, ele precisou do Espírito Santo. O próprio Jesus precisou do Espírito Santo de Deus. Você não consegue operar nos dons, nos sinais, sem o Espírito Santo, ok? Se você não tiver o Espírito Santo, é impossível você operar nos dons. É impossível você fazer os milagres. Primeiro que o próprio Jesus, Filho, o Pai e o Espírito Santo, eles andam num propósito, num objetivo. O mesmo propósito, na mesma missão. Então, eles trabalham em concordância. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalham em concordância. Devemos conhecer acerca dos dons. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 1, fala assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Todos os dons vêm do Espírito Santo. Todos os dons, todos eles, vêm do Espírito Santo. O dom de curar, o dom de profetizar, variações de línguas, todos. Você tem que entender que todos os dons vêm do Espírito Santo, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e versículo 6, do 4 ao 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, é uma única fonte. É uma única fonte, tá? O próprio Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo para fazer milagres. Tanto é que o próprio João Batista teve que batizar Jesus e ele passar pelas águas, e aí ele recebe o Espírito Santo de Deus, né? Aí ele recebe o Espírito Santo sobre ele. Existe uma passagem que fala, eu não me lembro aqui agora, que ele, para fazer alguns milagres, ele precisou se encher do Espírito Santo, tá? Precisou ser cheio do Espírito Santo. Só para você entender melhor. Então, ora, os dons são diversos. Existem vários dons, mas é uma fonte, é um único Senhor. E quem dá os dons é quem? É o Espírito Santo. Ok? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Nós vamos falar sobre isso, sobre essa diversidade, né? Antes eu vou dar aqui um exemplo. Se você vê aí na sua cidade uma pessoa, um grande profeta, que é muito usado por Deus. Ele é muito usado por Deus. Não queira você pensar que o que ele recebeu veio do homem, ou o que ele recebeu veio de uma outra fonte. Não veio nem do Pai e não veio nem de Jesus, mas veio do próprio Espírito Santo. Porque através de Jesus, para você entender, você usa o quê? A autoridade sobre os dons
que você recebeu do Espírito Santo. Entende? Quem te dá autoridade é o próprio Jesus. Ele te dá a autoridade, né? Tanto é que lá em Marcos, eu vou abrir para você entender, nós lemos isso na aula passada, Marcos 16. Deixa eu abrir aqui. No versículo de número 17, Marcos 16, 17, ó. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Aí já é no nome de Jesus, através da autoridade que há no nome de Jesus. Você vê que o Espírito Santo ele distribui os dons. O Espírito Santo distribui os dons. Mas você usa os dons pela autoridade de Jesus. Está vendo como que não tem como você trabalhar só com o Espírito Santo ou trabalhar só com Jesus? Eles precisam um do outro, entende? É como se você tivesse a sua mão direita para uma função e você precisasse da sua outra mão esquerda para uma outra função. Por exemplo, para você que é destro, né? Você vai comer ali, vai almoçar, vai jantar, vai pegar uma colher com a sua mão direita. E ali você não vai precisar da sua mão esquerda, você vai comer, pode comer só com a mão que você usa. Se você é destro, se você é canhoto. Agora, para amarrar, por exemplo, um tênis, você vai precisar das duas mãos. Para segurar uma panela, você vai precisar das duas mãos. Ok? Vai precisar das suas mãos. Só que tem um momento que você vai precisar só de uma mão. Para você receber os dons, você vai precisar só do Espírito Santo. Mas, em compensação, uma hora você, para usar o que você recebeu, os dons do Espírito Santo, você vai precisar de Jesus, do nome de Jesus. Deu para entender isso aqui? É muito simples de você entender. Ó, então, estes sinais seguirão os que creem. No nome de Jesus, você vai expulsar os demônios, falar novas línguas, pegar nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Quem tem que fazer, colocar as mãos, aí já não é mais Jesus. Jesus já fez a parte dele. Jesus, essa aula aqui não é para religioso. Se você for religioso, você vai, mas eu não estou entendendo, mas não é dessa maneira. Abra sua mente, abra sua mente. Eu estou falando que Jesus não vai colocar a mão para curar alguém. Primeiro que Jesus está no céu. O Espírito Santo que está aqui. Por isso que a palavra diz que somente ao falar no nome dele e usar autoridade, aí sim, o mal, a doença, ela vai desaparecer. Amém? Jesus não vai descer para colocar a mão. É você que tem que curar. Quem cura somos nós. Quem cura somos nós. Mas na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Amém? No decorrer da aula, você vai entender melhor sobre o que nós estamos falando. Então, os dons são diversos, mas a fonte é uma só. O Espírito Santo é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, o mesmo obreiro que lava um banheiro, o obreiro que lava um banheiro, ou um pastor que prega a palavra no altar, ou a irmãzinha que está lá na cantina, ou o irmão que vai pegar o pastor no aeroporto, eles estão servindo a quem? O mesmo Senhor, o mesmo Deus. A obra de quem? De Jesus ou do homem?
a obra de Jesus, ok? Então você tem que entender tudo isso. Da mesma forma que há um só Espírito, Espírito Santo, que distribui os dons, também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Você consegue entender isso aqui? O mesmo Deus que opera tudo em todos, ou seja, é a mesma fonte, o mesmo Deus, o mesmo canal. Sem essa fonte principal, que é Jesus, você não pode fazer nada. É possível você receber os dons de Deus, do Espírito Santo, e você não ter aprovação do Espírito Santo? Sim, é possível. É possível. Na aula passada, nós demos alguns exemplos aqui de Saul, né? Nós demos alguns exemplos aqui de Elias, que pediu para o fogo descer do céu e matar aqueles homens. O Espírito Santo não mandou Elias fazer isso. Nós demos o exemplo também de Eliseu, que amaldiçoou aqueles 42 jovens, que veio uma ursa, né? Duas ursas, e matou aqueles 42 jovens. O Espírito Santo não está na vingança. O Espírito Santo não trabalha na vingança. Não, o Espírito Santo, ele é manso, ele é amor, né? O Espírito Santo, ele trabalha para apaziguar, né? E quando você usa o dom que o Espírito Santo de Deus te deu, se eu uso o dom do Espírito Santo de forma errada, aí lá na frente eu vou ser cobrado disso. E o Espírito Santo não vai estar mais comigo. Uma vez que ele me entrega o dom, uma vez que ele me entrega o dom de curar, por exemplo, se eu uso esse dom de forma errada, se eu cobro, se eu vendo o dom, se eu uso de forma errada, aí ele vai cobrar de quem? De mim. Ele vai cobrar de mim. Então, eu estou na igreja ministrando, alguém pede para me orar por cura, na igreja, presencialmente, estou falando presencialmente, né? E aí eu falo assim, olha, eu vou orar para Deus te curar, mas aí você vai ter que pagar por isso. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque Geazi, ele cobrou de Naamã. Lembra que Eliseu pediu para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e aí Naamã queria pagar, e Eliseu não quis receber. Depois Geazi foi atrás e falou, olha, meu senhor pediu para vir aqui para receber o valor. Primeiro que ele mentiu. Ele disse que Eliseu tinha mandado ele ir e não mandou. E depois ele recebeu aquilo que não era para ser recebido. E a Bíblia vai dizer que a lepra de Naamã passa agora para Geazi. E Geazi morre com a lepra, né? Porque ele foi amaldiçoado. Então, nós temos que ter esse cuidado. Por isso que a Bíblia fala o seguinte, ó. Por isso que a Bíblia fala, ó, cure os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Para ficar mais claro aqui, mais claro, por exemplo, não sou contra de um pastor pregar a palavra e pedir uma oferta, cobrar um valor. Eu não sou contra. Por que eu não sou contra? Você vai entender. Que aí você pode estar pensando, poxa, mas eu estou pagando o seminário para mim aprender. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui. Eu, quando fiz teologia, estudei, eu tive que gastar muito dinheiro para poder aprender com livros, para poder aprender com professores. Eu tive que investir no meu chamado, no meu ministério. E aí, tudo que eu estou passando para você, eu aprendi como? Pagando. Pagando. E aí você chama um pregador para pregar na sua igreja. Se você quer um bom pregador, você vai ter que pagar o pregador. Você vai ter que dar uma boa oferta para o pregador.
mas é errado cobrar. Não é que seja errado, né? A pergunta é diferente. Você vai colocar qualquer pessoa no altar da sua igreja? Entende isso aqui, aonde eu quero chegar? Você que é pastor, ou o teu próprio pastor, você de ministério, você vai colocar qualquer pessoa? Não. Você vai procurar colocar uma pessoa que é estudada. Entende isso? Você vai procurar colocar uma pessoa que tem sabedoria, que tem discernimento. E a pessoa que tem um discernimento, que tem sabedoria, ela estudou, ela se preparou para aquele momento ali. Então, é justo aquela pessoa valorizar o seu passo, né? Vou dar um exemplo aqui. O psicólogo, ele ajuda pessoas? Sim ou não? Ele ajuda pessoas. O psicólogo, o terapeuta ajuda pessoas. O psicanalista ajuda pessoas. Só que ele tem que cobrar pelo serviço dele. Você não vai conseguir fazer uma faculdade na área que você deseja fazer, se formar ou estudar. Você não vai conseguir fazer isso de graça, gratuitamente. Você não vai conseguir fazer gratuitamente. Muito pelo contrário. Você vai fazer, você vai pagar por isso. Você vai pagar por aquilo. Deu para entender? Então, você vai pagar para você aprender, para você ter o conhecimento, para você crescer na profissão. Você vai aprender, entende? Você vai aprender pagando, né? Você vai crescer na graça e no conhecimento. Ok, gente? Então, está entendido até aqui? Então, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, ou seja, só existe um Deus. E esse Deus opera tudo em todos. Tudo em todos, tá? Então, você só consegue fazer alguma coisa, você só consegue fazer algo se Deus estiver ali. E você sim, uma vez que você recebeu o dom do Espírito Santo de Deus, você recebeu esse dom. Se você usar de forma errada, você não terá mais aprovação do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, é possível você ir pregar numa igreja e o Espírito Santo não está naquela igreja? Claro que é possível. Claro que é possível, né? Por isso que às vezes você vai num culto e você sente a presença de Deus, está sentindo a glória de Deus, e a pessoa do teu lado não está sentindo nada. E ela fala assim, eu não senti nada, não estou sentindo nada. Por quê? Tem alguma coisa ali errada. Porque a intimidade é pessoal. Eu já fui pregar em lugares que o Espírito Santo não estava ali. Não estava dentro da igreja. E eu pedi para que o Espírito Santo estivesse ali comigo. Porque não tem como fazer os milagres, né? A ação espiritual sem o Espírito Santo de Deus. É ele quem consola, é ele quem convence o pecador do seu pecado, é ele que convence as pessoas, né, que elas precisam se arrepender e tudo mais. Vamos prosseguir? Os dons não são um fim em si mesmos, mas uma manifestação do amor de Deus e sempre visa um bem maior. Qual é o bem maior do dom? Para que você vai usar o dom? Para que você vai curar alguém? Para que você vai orar para Deus curar a pessoa? Qual a finalidade? A salvação ou a edificação daquela pessoa. Vou repetir isso aqui para você entender. Isso aqui é muito forte. Os dons não são um fim em si mesmo. Eu não posso, por isso que eu disse aqui, que eu não posso usar o dom para me autopromover. Eu vejo muitos profetas aí usando o dom para se autopromover. E ele fala assim, eu sou mais usado, eu tenho um chamado mais forte.
Eu revelo o nome de pessoas, revelo o CPF de pessoas, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Inclusive, eu fiz aí uma denúncia que a maioria desses profetas, infelizmente, usa truques para revelar nomes, para revelar CPF. Tem gente que fala, eu quero aprender a revelar nomes, eu quero aprender a revelar CPF. Meu irmão, eu creio que Deus ele usa. Deus já me usou para falar nome de pessoas, né? Alguns números, mas qual a finalidade disso tudo? Vai edificar? Vai salvar alguém? Hã? O que você prefere? Eu sempre falo isso aqui. Você prefere que eu fale o teu CPF? Você prefere que eu fale o teu nome? Ou você prefere ter resultados? Me responde. Eu prefiro ter resultados. Por exemplo, se eu estou enfermo, uma pessoa, um profeta vai falar: olha, Fábio, Deus é contigo, e acabou. Ou só me chamar pelo nome. Deus manda falar que teu nome é Fábio de Mello. Pronto. Eu vou embora ali, me edificou em algo, mudou, resolveu o meu problema, eu fui curado, eu fui liberto, eu continuei com aquele problema, então não resolveu a minha vida. Entende aonde eu quero chegar? O ponto que eu quero chegar para você entender? Então, existe um alvo. Você usa o dom através de um alvo. Os dons não são um fim em si mesmo, mas uma manifestação do amor de Deus e sempre visa o bem maior. Qual é o bem maior? É a salvação ou a edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Vou repetir isso aqui, para você entender. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Tem que ter proveito. Como que eu aproveito o culto que eu passei naquela noite? Teve salvação de almas? Hã? Teve pessoas edificadas? Pessoas foram transformadas? Pessoas tiveram suas vidas mudadas? Então, ali houve um fim proveitoso, ok? Então, os dons não são troféus de santidade. Não, não são troféus de santidade, mas são ferramentas de trabalho, ferramentas que você usa na hora certa. Tem uma pessoa enferma, você vai orar para Deus curar aquela pessoa. Tem uma pessoa precisando ouvir um consolo, uma palavra de consolo para edificar, uma pessoa que quer tirar a sua vida, uma pessoa que acha que tudo acabou, uma pessoa que espera que tudo já era para ela, teve um fim. Então, você vai usar o dom de convencer a pessoa que a forma certa e correta é ela desistir daquele pensamento maligno, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, os dons não são troféus de santidade, ou seja, esse aqui é mais usado do que esse. Eu tenho mais poder do que aquele. Eu sou o apóstolo Fábio de Mello e fulano é só um mero obreiro. Não é assim que funciona. Deus ele entrega os dons para os seus filhos. Filhos e filhas que querem receber, de fato e de verdade, esse dom. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo, né, perdão, fala: procurai os melhores dons. Amém? Glória a Deus. Procurai os melhores dons. Bom, gente?
Então, é muito simples de entender. É muito simples, né? Olha aqui o que fala. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Amém? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. O amor que vem de Deus, ponto. Olha isso aqui. Não adianta você curar, não adianta você libertar, não adianta você ministrar a palavra se você não tem o amor. E só tem o amor se o Espírito Santo estiver ali. O Espírito Santo de Deus é amor. Amém? O Espírito Santo de Deus é amor. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. O amor que vem de Deus. Ponto. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Ponto. Aí, parte B. O amor que vem de Deus. Ponto. Mas procurai com zelo os maiores dons. Tá? Você tem liberdade de procurar os maiores dons. Amém? E você, buscando o Espírito Santo de Deus, ele te dá. Porque é para quem tem fé que vai receber. Ou por imposição de mãos, já falamos sobre isso aqui, ou por impartição, você está sendo ministrado com essa aula, você está recebendo uma transferência de unção também. Tá bom? Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Então, se você procura os melhores dons, esse caminho é um caminho excelente. Amém? Procurai com amor, procurai com zelo. Tá bom? Então, você está no caminho. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Os dons não são troféus de santidade. Já falamos, já lemos, mas são ferramentas de trabalho. Paulo fala sobre uma variedade de dons do Espírito. Paulo fala sobre variedades de dons. Quais são essas variedades? São os 9 dons: profecia, línguas, interpretação de línguas, cura, milagres e fé. 6, aqui. Amém? Mais 3, ó. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então, são 9 dons. 9. Tá? Como que é dividido esses 9 dons para você poder entender melhor? Vamos dividir os 9 dons? Como que seria dividido se fosse para dividir esses 9 dons? Dons de locução, ou seja, boca de Deus. Boca de Deus. Quando Deus usa alguém. Boca de Deus. Profecia. Quando eu estou profetizando para alguém. Assim diz o Senhor, Deus manda dizer que a tua vida vai mudar, a tua situação hoje é essa, mas o Senhor vai mudar a tua situação. Eu vou ser boca de Deus. Ali eu estou profetizando. Como que funciona a profecia? Pode ser algo que você está vivendo ali. Ou seja, eu olho para uma pessoa e aí eu tenho o discernimento que o Espírito Santo de Deus quer me usar. Como que ele vai querer me usar? Como que eu tenho esse discernimento? Aquela pessoa vai acender de alguma forma. Ela vai acender. Qual a maneira que eu identifico que aquela pessoa acendeu, né? O rosto dela brilha, fica dourado o rosto dela, né? Eu sinto algo, uma conexão com aquela pessoa, né? Eu chamo de método para profecia e revelação por associação, né? Profecia e revelação por associação. É quando o meu espiritual se conecta com aquela pessoa, tá? O meu espiritual se conecta com aquela
pessoa. Aí eu sinto a conexão, eu sinto o impulsionamento, e aí eu falo algo para aquela pessoa. Pode ser um nome também, gente. Primeiro nome que vem na sua mente, você fala. Se você tiver certeza ali, você fala. Se você tiver dúvida, você pode falar, olha, uma pessoa precisa de ajuda na sua casa, ou alguma pessoa próxima de você, você vai tentando aprimorar esse dom. Se você não tem muita experiência, você tenta aprimorar, né? Mas a profecia, ela funciona assim, boca de Deus, profecia, línguas e interpretação de línguas. Profecia, quando eu vou profetizar algo para aquela pessoa. Quando Deus me impulsiona a falar assim, olha, eu olho para você e Deus me mostra que você está precisando de uma porta aberta. Eu olho para você e eu sinto que você está muito triste, que alguém magoou o teu coração. E ali já é o Espírito Santo. Não é truque, não é método, ali é o Espírito Santo te dando discernimento. E a língua é quando eu falo em línguas estranhas, né? Por exemplo, calabacanto, quebirabarachúria, calabacanto, erabaracandará. Eu estou falando em línguas. A línguas, ela vai te edificar. Então, é boca de Deus também. A gente coloca na classe de boca de Deus. E a interpretação de línguas é quando você fala em línguas, uma pessoa está falando em línguas, e a outra pessoa ela vai trazer o discernimento e vai interpretar aquela língua. Ok, gente? Gente, para essa aula não ficar muito longa, nós estávamos gravando, eu gravei aqui meia hora ou mais, só que estava sem áudio, tá? Então, essa aula aqui, na verdade, ficou 1h30 de aula. Só que eu tive que desligar ali a gravação, né? Porque não estava sem áudio o tempo todo. E aí eu gravei novamente. Então, a gente vai parar aqui para mim não se perder, tá? Para a gente não se perder. E vamos falar sobre essas 3 classes, né? Os dons do Espírito, né? Dons do Espírito Santo. Vamos falar mais a fundo, né? Vamos já entrar direto aqui falando nessas 3 classes, tá? Que aqui foge um pouco do que eu iniciei falando. Aqui já é outra parte do estudo. Eu acho que aqui é muito importante, tá? A gente falar mais sobre a classe desses dons, como que funciona a cada dom, tá bom? Para a gente poder avançar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Espero que você esteja tendo um bom aproveitamento aqui dessas aulas, tá bom? E que nós possamos juntos crescermos na graça e no conhecimento, tá bom? Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus Cristo. E na próxima aula nós vamos falar mais sobre essas 3 classes, sobre os 9 dons. Vamos nos aprofundar mais. Deus abençoe em nome de Jesus.